Estamos de volta, pessoal. Então vamos lá. Conforme eu disse para vocês, eu preciso ensinar, porque muitas pessoas às vezes têm dúvida de como fazer esse acabamento do pescoço, que eu chamo de lateral interna, tá? Então olha só, eu colei o meu pescoço centralizado sobre o tecido, aliás, centralizado não, né? Deixei mais ou menos 7 milímetros em volta e deixei mais ou menos 2 dedos. O que que é esses 2 dedos? É aquela parte que sai fora da nossa lateral, tá? Então aqui eu vou fazer 2 cortes na horizontal em direção a cada ponta, nem acima e nem abaixo dela. Aqui também, da mesma forma. A gente vai umedecer o pincel e com a espátula a gente vai virar primeiro as laterais menores. Uma dica para vocês, que eu costumo dar sempre em aula, é a minha bandeja, ela tá presa, ela não sai. Por quê? Porque eu não preciso tirar a mão da minha peça para ter que segurar a bandeja e umedecer meu rolinho ou meu pincel. Então isso faz com que o meu tempo fique mais ágil. A mesma coisa quando eu estou trabalhando com a espátula e o pincel junto. Eu procuro não largar o pincel, tá? Eu faço como se ele fosse um lápis, porque eu acabo também trabalhando um pouco mais rápido do que ter que passar cola, soltar, pegar a espátula, voltar e pegar o pincel. Então isso é uma dica legal para quem quer otimizar o tempo de trabalho, tá bom? Olha só, fiz isso e já cortei a sobrinha do tecido. Por que que eu já corto essa sobra desse tecido aqui? Porque a minha cola que eu acabei de passar aqui, ela ainda vai estar úmida. Então, ela estando úmida, eu corto e aperto, que é para poder selar e esse tecido não desfiar, tá? Aqui, como vai ser já uma parte principal minha, eu não vou passar com pincel, porque eu posso correr o risco de manchar. Um outro detalhe, que muita gente fala assim, ai gente, não usa tal cola que tal cola mancha, usa tal cola. Gente, nenhuma cola mancha e toda cola mancha. O que faz manchar é o manuseio que você tem na hora que passa cola no tecido. Se tiver um pouco mais melecado de cola, o que acaba acontecendo? A gente põe o peso da mão para esticar o tecido, a cola quando está muito úmida, ela tenta colar direto à nossa mão. Então é isso que faz manchar. Se eu percebo que eu passei muita cola e vou bem vagarosamente, fazendo um carinho nela, aquela cola vai entrando em ponto mordente e vai fazer com que não ultrapasse a fibra do tecido. Então é a minha força, a força com a qual eu manuseio o produto, que faz com que a cola manche. Então vocês viram que o resultado é esse? Primeiro eu virei as 2 laterais menores, depois viro a inferior, para depois virar a superior. E aqui, olha, a gente tem o resultado dele bem coladinho, tá? Não sei se dá para vocês verem direito, mas o resultado é esse aqui. Para eu fazer a parte do acabamento, que é a parte de trás da minha maleta, aquela que vai finalizar a minha maleta, eu tenho 2 dicas bem importantes para vocês. Uma é fazer exatamente como acabamos de fazer essa peça aqui. Então vamos lá. Passando cola. E eu derrubando tudo, gente, sou muito desastrada. Tudo cai da minha mão. A gente passa a cola bem passado na parte branquinha, sempre do papel duplex ou do papel cartão, tá? Feito isso, colo aqui também. Estica bem do outro lado e vou fazer o mesmo processo de cortar as pontinhas na horizontal em direção à minha ponta superior e inferior. Aqui também. Aqui eu vou aproveitar e vou usar meu rolinho, tanto de um lado quanto do outro. Viramos. Viramos. Vai pegando sempre a cola aos poucos, nunca mergulhe o rolinho de uma vez lá em cima.
cima, gente, antes de virar, eu vou dar uma dica pra vocês, eu já tava adiantando sem mesmo fazer. Eu pego a lateral da minha tampa, antes de passar cola aqui, tá? Deixo ela bem no finalzinho da minha peça, do meu acabamento. E com a lapiseira, eu faço um risco. Façam de conta que eu ainda não passei cola, tá? Por que que eu faço esse risco aqui? Para pegar um agulhão, pego uma régua e vou fazer um meio corte nesse papelão. Vocês podem não estar entendendo nada, né? Mas lá no finalzinho da nossa maleta, vocês vão entender o porquê de estar fazendo isso. Ó, eu deixo ele bem quebradinho, como se eu tivesse dado meio corte de verdade nisso daqui. Não é só fazer como fala? Não é só vincar, tá? Eu preciso que ele esteja bem molenguinha, para quando eu trabalhar com tecido ele me dê essa flexibilidade, ok? Então, só então, depois que eu faço isso, que eu pego a lateral da minha tampa, risco aqui, aí sim, a gente vai passar a cola e vai virar a sobra do tecido. Aqui vocês podem perceber, não sei se vocês vão ouvir, mas a gente tá atrás do aeroporto de Congonhas, então o barulho de avião passando toda hora é muito grande, então não fiquem bravas comigo, tá bom? Também tirei toda a sobra, olha, então fica assim, ó, eu ultrapassei com o meu tecido superior aquele risco que eu tinha aqui. Porque esse risco, quando eu abrir a maleta, vai ser até onde vai a minha tampa para começar a caixa. Então o tecido tem que ir além. E aqui fora a gente pode perceber, olha, que como o vinco ficou aqui. Isso vai facilitar na hora de fazer a dobradura dela, tá? Então vamos lá. Então toda a caixa, toda a peça começa-se sempre pelas laterais, certo? Então eu vou começar pela minha lateral da caixa, pegando a lateral da caixa. Vou passar cola na espessura da minha lateral. Pego a lateral com meu polegar e meu indicador, tá? Porque isso vai me facilitar segurar aqui e fazer pressão com a fita crepe e a minha peça não entortar. Então, olha só, posiciono sobre a base, nivelo, alinho bem e vou colocando fita crepe. Deixo ela bem alinhada. Eu costumo não usar acabamento na parte superior e nem inferior, porque eu acho que se a gente colar direitinho, evita aí mais um gasto de papel. Então, olha só, vou passando cola aos poucos, sempre na espessura. Não sei se dá pra vocês verem, olha como é que vai ficar, ok? Um erro constante, quando a gente tá fazendo essas maletas, que a gente percebe, é que a aluna, ela põe a quina da maleta aqui sobre a mesa para poder fazer pressão. Quando a gente faz isso, essa quina acaba dando uma quebrada. Então, eu peço para que não façam isso. E o que vocês vão fazer é isso, olha. Já virar direto, tá? Colocar daí a fita uma mais próxima da outra, para vocês fazerem essa curva. E essa curva fica bem certinha. Mas nunca colocando a tampa, a pontinha da base, tá? Sobre a mesa. Vai nivelando, pegando fita. Vai passando cola. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui, vamos repetir da mesma maneira na tampa.
Então, olha só, vou vindo aqui, vejo se não tá nada seco. Não deixa a cola vazar pra dentro do tecido, tá? Aqui eu vou ajudar com essa mão, porque ela é mais firme nessa posição. E agora eu viro. Por isso que aqui nessa curva, as fitas, a gente deixa um pouquinho mais próximo da outra, porque a pressão é maior, tá? Um outro detalhe é que não força tanto, porque essa tira maior aqui, né, da minha lateral menor, ela está cortada no fio do papelão, tá? Então, eu não tenho problema de curvar, independente da gramatura do papelão, porque ela vai me obedecer bem, porque tá cortada no fio do papelão. Aqui, para falar nisso, eu estou trabalhando com papelão com a gramatura de 1,7, para quem tiver dúvida, tá? Essa medida que eu tô usando aqui. Acabei de fazer isso aqui. Vou fazer da mesma forma na tampa. Aqui a gente vai... Aqui, como eu tava muito sem jeito de trabalhar, aqui sobrou um pouquinho e aqui faltou um pouco. Então, eu vou desmontá-la e voltar o processo tudo de novo. Porque ela não pode ter essa diferença, tá? Na hora de tirar a fita também, dependendo da cor do esmalte que vocês estão usando, puxa com a própria cola, porque a sua unha vai ter uma durabilidade de esmalte até melhor. Porque esse processo de tirar